Olá, galerinha! Eu estou de volta com mais uma aula e o nosso tema de hoje é as glândulas. E não esqueçam de se inscrever no canal Foco Enem e Vestibular. E vamos lá para a nossa aula de hoje. Solta a vinheta! As glândulas são formadas por tecido epitelial do tipo glandular que são especializadas na síntese de liberação da substância. As glândulas podem ser unicelular quando são formadas apenas por uma célula secretora, pluricelulares quando são formadas por mais de uma célula. Nós iremos falar agora um pouco sobre as glândulas pluricelulares. Elas são formadas a partir da proliferação das células do tecido glandular, posterior invasão no tecido conjuntivo. Observe esta imagem que está aqui ao lado. Aqui nós iremos mostrar um exemplo das glândulas pluricelulares. Temos como exemplo a glândula sublingual, língua, glândula parótida e a glândula submandibular. As células do tecido glandular podem continuar conectadas à superfície do tecido epitelial por meio de um ducto ou não apresenta nenhuma conexão. Essa característica é uma importante de forma da classificação das glândulas. Eu irei também mostrar a vocês um exemplo sobre as glândulas unicelular. Veja aqui este exemplo. Temos aqui a glândula unicelular, que nós temos como exemplo células califormes e os cílios. Também ainda falando sobre as glândulas pluricelulares, elas podem ser classificadas em dois tipos básicos: endócrina e exócrina. As glândulas endócrinas são aquelas que não possuem ducto e sua secreção é lançada diretamente nos vasos sanguíneos, em que também nós temos um exemplo aqui ao lado. Neste exemplo, nós temos falando sobre alguns tipos de glândula e também de hormônio. Nós temos o timo, suprarrenais e as glândulas sexuais. O conjunto de glândulas endócrinas forma o sistema endócrino e as secreções dessas estruturas são denominadas de hormônio. Como exemplo de glândulas exócrinas, podemos citar a tireoide e a paratireoide, suprarrenais e a hipófise. E mais uma vez nós temos aqui mostrando, certo? A glândula tireoide. Observe esta imagem. Já nas glândulas exócrinas são aquelas que permanecem conectadas ao epitélio por ductos, lançando sua secreção em cavidade de órgão ou na superfície do corpo. Observe esses exemplos. Nós temos aqui as glândulas sudoríparas. O que são as glândulas sudoríparas, pessoal? As glândulas sudoríparas são as glândulas que liberam o suor do nosso corpo. As glândulas sebáceas, também conhecido como glândula de sebo, que são aquelas glândulas que liberam o sebo ou até mesmo a gordura do nosso corpo. E nós temos aqui também a glândula mamária, que libera o leite. Então, aqui nós temos três tipos de glândula das glândulas exócrinas. E nós temos também outro tipo de glândula, que é a glândula mista. São aquelas que possuem uma porção endócrina e uma porção exócrina. Como exemplo desse tipo de glândula, podemos citar o pâncreas, que daqui nós já temos uma pequena imagem, onde fala que o pâncreas ele produz
insulina, que libera suco pancreático no intestino delgado, e os hormônios insulina e glaucon na corrente sanguínea. Eu espero vocês na próxima aula.